E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ácidos, segundo a teoria de Arrhenius. Espero que vocês estejam todos bem aí e bora para nossa aula. Bom pessoal, então como eu já comentei com vocês, hoje a gente fala um pouquinho sobre a teoria de Arrhenius, né, em relação aos ácidos. Na realidade a gente vai dar uma especificada em alguns pontos sobre os ácidos nessa teoria, tá? Então bora lá começar a nossa aula. Bom, então isso aqui a gente já falou na aula passada, né, que o ácido é toda substância que em meio aquoso libera H+, ou H3 ou mais. Inclusive foram as mesmas reações que a gente utilizou, só que aqui a gente colocou uma classificaçãozinha a mais, tá, pessoal? Então aqui é o seguinte, quando o ácido libera um hidrogênio só, ele é conhecido como um monoácido. Quando esse ácido aqui libera 2H+, ele é um diácido, tá? Quando ele libera 3H+, ele é um triácido, tá? Também pode ser conhecido como ácido monoprótico, diprótico ou triprótico, beleza? Bora então começar. Caso tenha alguma dúvida sobre reação de ionização, na aula passada eu expliquei certinho para vocês, tá? Dá uma olhadinha no vídeo anterior sobre eletrólitos. Bora continuar. Bom, primeira classificação que a gente vai ter aqui é com relação à presença ou não de oxigênio. Quando um ácido não apresenta átomos de oxigênio em sua estrutura molecular, ele é conhecido como hidrácido, tá? Então aqui, por exemplo, o HF, HCl, HBr, HI, H2S, HCN, todos eles são ácidos, né? Ó, todos eles estão começando com hidrogênio aqui, e nenhum deles apresenta oxigênio em sua estrutura molecular. Pessoal, só para frisar uma questãozinha aqui, a gente está trabalhando com os ácidos inorgânicos, tá? Os ácidos orgânicos eles já têm uma estrutura um pouquinho diferente que a gente vai aprender mais para frente lá na química orgânica, certo? Por enquanto a gente vai fixar aqui nos ácidos inorgânicos. Então, o HF é o ácido fluorídrico, o HCl é o ácido clorídrico, HBr é o ácido bromídrico, HI é o ácido iodídrico, H2S sulfídrico e cianídrico. Percebam que para a nomenclatura dos hidrácidos é bem simples, a gente coloca o prefixo, né, do elemento químico mais o sufixo hídrico, certo? Então, hidrácido é ácido que não tem oxigênio em sua estrutura molecular, tá bom? Bora continuar aqui então. Bom, com relação à força dos hidrácidos, galera, ó, como que a gente vai trabalhar aqui? Se a gente for pegar a família 7A, que são os elementos mais eletronegativos, consequentemente a gente vai ter os elementos que conseguem atrair mais o elétron do hidrogênio para próximo no caso do halogênio aqui da 7A, né? E aí essa ligação vai acabar sendo rompida. Mas enfim, se a gente pensar na 7A, a gente vai ter essa sequência aqui: flúor, cloro, bromo e iodo. Quanto mais para baixo o elemento tiver em uma família, maior é o raio atômico desse elemento. Então aqui eu tenho o elemento químico flúor, vamos supor que eu tenho o elemento químico flúor, aqui eu tenho o elemento químico cloro, aqui eu tenho o elemento químico bromo, e aqui eu tenho o elemento químico iodo. Pessoal, eu representei aqui como bolinhas, né, como círculo, mas os átomos eles não são bolinhas, eles não são esferazinhas, tá? Isso aqui é só uma representação para a gente ver se entende um pouquinho melhor como é que funciona a força de um hidrácido, tá? Então, perceba que quanto mais para baixo está na família, maior é o raio, tá bom? O raio vai aumentando. Ou seja, o iodo ele vai ter o maior raio em relação aos outros três aqui, né? Então, o iodo é o maior raio. Consequentemente, vocês devem concordar comigo que essa ligação entre o átomo de hidrogênio, entre o núcleo do átomo do hidrogênio e o núcleo do átomo do bromo, do iodo, do cloro e do flúor, ela tem forças diferentes, né? Quando eu olho para o HF, por exemplo, a gente percebe que a distância entre o núcleo dos dois átomos é menor do que a distância no HCl, que é menor do que a distância no HBr, que é menor do que a distância no HI. Ou seja, se no HI aqui a distância entre os dois núcleos é a maior de todas, a gente consequentemente pode afirmar o quê? Que essa ligação aqui é a mais fácil de ser rompida. Ou seja, no HI é onde eu tenho a maior facilidade para sair
o íon H+, tá bom? Depois vem quem? Depois vem o bromo, depois vem o cloro e depois vem o iodo. Ou seja, se o HI é o ácido que consegue liberar, entre esses quatro, é o ácido que consegue liberar H+ com mais facilidade, consequentemente a gente vai ter mais íons em solução de um ácido de HI. Consequentemente, ele vai conseguir conduzir mais corrente elétrica. E a gente já viu que um ácido forte ou uma base forte, né, no caso qualquer eletrólito, ele vai ser forte quando ele conseguir conduzir muita corrente elétrica. Então, se o HI consegue liberar mais íons, ele conduz mais corrente elétrica que os outros. Consequentemente, entre esses quatro aqui, ele é o mais forte. Então, a sequência seria HI, ele é mais forte que o HBr, que é mais forte que o HCl, que é mais forte que o HF. O HI, o HBr e o HCl são considerados ácidos fortes, tá? O HF é considerado um ácido moderado e os demais são considerados ácidos fracos. Qualquer outro hidrácido é considerado um ácido fraco. Por exemplo, o H2S é um hidrácido fraco, HCN é um hidrácido fraco, tá bom? Outra coisa, o poder de corrosão de um ácido nem sempre tem a ver com a sua força, tá? Às vezes a gente tem um ácido, por exemplo, o ácido fluorídrico ele é um ácido com poder de corrosão, poder de oxidação muito alto. No entanto, ele não é o ácido mais forte que os demais, né? Muitas vezes ele é mais corrosivo que os outros, só que ele não é o mais forte. Por que ele não é o mais forte? Porque ele não é o que conduz mais corrente elétrica. Então, para a teoria de Arrhenius, o ácido mais forte é o ácido que consegue conduzir mais corrente elétrica e não aquele que corrói mais, certo? Segundo a teoria de Arrhenius. Bora lá então continuar. Os oxiácidos, pessoal, são ácidos que possuem oxigênio na sua estrutura molecular. Então, por exemplo, aqui, ó, o HNO3, H2SO4, H3PO4, H2CO3, todos eles são oxiácidos, né? Aí aqui nós temos o ácido nítrico, sulfúrico, fosfórico, carbônico. Pessoal, é claro assim que tem algumas regrinhas para a nomenclatura de ácidos. Porém, eu dou pouquíssima importância para isso, para ensinar para os alunos. Por quê? Porque eu acho que o aluno ele precisa entender o que é um ácido e para que ele serve, tá? Por exemplo, nós temos aqui o ácido clorídrico, né, que é o ácido, deixa eu até jogar aqui, calma lá, aqui, ó, o ácido clorídrico, que é um ácido utilizado não, é um ácido que está presente no nosso suco gástrico, né, para fazer a digestão dos alimentos, né? Nós temos aqui o ácido nítrico, que é um ácido utilizado para produzir explosivos, o ácido sulfúrico, que é utilizado em baterias de carro, né, aquela água de bateria, o ácido fosfórico e o ácido carbônico, que são utilizados para fazer refrigerante, né? Então, enfim, os ácidos eles têm várias utilizações, tá? O ácido cianídrico, por exemplo, é um ácido muito venenoso, tá bom? Ele era utilizado nas câmaras de gás na Segunda Guerra Mundial, né? Porque quando ele ioniza em H+ e Cn-, né? Esse ânion Cn- aqui consegue complexar alguns metais dissolvidos no nosso corpo e envenena uma pessoa em poucos segundos, ela acaba morrendo, tá bom? Então, assim, são os ácidos, eles têm muita coisa envolvida para a gente ficar focando somente em dar nome para ácido, tá? Então, eu geralmente nem cobro essa questão de nome. Eu prefiro que vocês entendam que um ácido ele libera ele libera H+, e quanto mais H+ ele liberar, mais ionizado ele for, mais forte ele é. Por quê? Porque se ele libera muito íon em solução, mais corrente elétrica ele vai conduzir, certo? Para indicar, para a gente saber como se um oxiácido é forte ou fraco, a gente tem que fazer um cálculozinho fácil, tá? Número de oxigênios menos o número de hidrogênios. Se der 2 ou mais é forte, 1 é moderado, 0 é fraco. Então, por exemplo, aqui, ó, o HNO3, que é o ácido nítrico, 3 menos 1, 2, né? Então ele é um ácido forte. Aqui, 4 menos 2, 2, também é um ácido forte. 4 menos 3, 1. Então ele é um ácido moderado. O H2CO3, se a gente fizesse a conta, ele daria um ácido moderado. Porém, ele é um ácido muito instável, que é o ácido carbônico, né? É um ácido muito instável. Sendo muito instável, o que acontece? Antes dele começar a liberar os íons em solução, muitas vezes ele acaba, ou na maioria das vezes ele acaba decompondo
em água e gás carbônico, então ele não consegue liberar muito H+. Então, se ele é muito instável, ele acaba sendo um ácido fraco, mesmo que aquela continha ali dê 1, tá? Então, isso aqui é uma exceçãozinha à regra. Uma outra conta aqui, sei lá, o HClO. HClO, né? 1 menos 1, 0. Esse ácido aqui é um ácido fraco, tá bom? Então nós temos algumas exceções, a principal delas é o ácido carbônico, mas de um certo modo a gente pode usar essa regrinha geral para indicar a força de um oxiácido, certinho? Pessoal, então é isso aí, espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje e a gente se vê na próxima. O assunto ácido ainda não acabou, tá? Na próxima semana a gente vai ter mais aulas sobre eles e dar continuidade à matéria sobre as bases, ok? Então a gente se vê lá na próxima aula, na próxima semana. Um abraço, até mais, valeu!